E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e está chegando o momento em que muitas pessoas estavam aguardando para assistir finalmente a adaptação de Vermelho, Branco e Sangue Azul, livro da Casey McKinston, que foi lançado, se eu não me engano, em 2019. Isso, foi publicado em maio de 2019, então já tem aí 4 anos que a galera tava esperando para ver esse livro sendo adaptado, e ele foi adaptado e ele vai sair um filme pela Amazon Prime Video. Esse vídeo não é publi, tá? Quando tava chegando esse momento, tava esse negócio aí, eu falei, bom, começa a sair trailer e não sei o que, e saiu foto de elenco, enfim. Eu fiquei curioso porque eu gostaria de gostar mais desse livro de quando eu li pela primeira vez. Eu li esse livro pela primeira vez antes dele sair aqui no Brasil, foi no final de 2019, ele tava num hype muito grande do BookTube e no Instagram, etc. Eu li o livro, se eu não me engano, em e-book em inglês. Eu nunca cheguei a ter esse livro físico, se tive, não sei o que aconteceu com ele, mas eu acho que eu nunca tive. E, inclusive, tem destaques salvos nos meus stories lá do Instagram do Livraria em Casa. Daquela época, 2019, eu tava meio que parado de fazer vídeo no canal, mas eu resolvi ler esse livro e aí eu quis fazer stories sobre ele no Instagram. Na época eu tava meio pausado, mas eu voltei a fazer só por causa disso. Então tá lá, salvo até hoje. Se você procurar, você vai encontrar como Red, White, Royal Blue, porque não era nem Vermelho, Branco, Sangue Azul, ainda nem tinha o livro em português. E na primeira vez que eu li, como vocês podem ver lá naquele vídeo daquela época, eu achei ele 3 estrelas e meia. Eu comecei não amando muito, tava meio incomodado, depois eu fui gostando um pouco mais pro final, e aí no final eu falei, ah, beleza, legal. Só que esse é um livro que ele tem muitos elementos que eu gosto, né? Ele fala de política, ele fala sobre personagens LGBTQIAP+, né? Um personagem é bissexual, se descobre bissexual, o outro personagem é gay. Tem essa coisa de realeza, de treta, de gente rica, fama, glamour, etc. Então tem todos os elementos pra eu gostar desse livro. E eu precisei reler. Então eu fiz essa releitura agora, li rapidinho, em uns 4 dias, e vou fazer pra vocês um formato daquele vídeo que eu sempre faço. Vou fazer um resumo do livro agora, pra todo mundo que não quer reler o livro, quer estar preparado, quer relembrar do livro, ou nunca vai ler, mas quer saber o que acontece, pra poder assistir a adaptação que vai sair agora no Prime Video. E depois eu vou dar as minhas opiniões e vou responder a pergunta. Tendo feito a releitura 4 anos depois, a minha nota mudou? Eu gostei mais, eu gostei menos do livro? O que mudou na minha análise nesses últimos 4 anos? E como que eu tô de expectativa, inclusive, pro filme? Bom lembrar que até esse momento da gravação, hoje é sexta-feira, dia 4, eu não assisti o filme, eu não recebi o filme pra assistir com antecedência, mas eu fui convidado pra pré-estreia, eu vou assistir, mas até quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu ainda não vou ter assistido. Vamos começar. Antes disso, se inscreve no canal que me ajuda muito, me siga nas redes sociais, manda esse vídeo pra todo mundo, posta nos seus stories, pra galera que quer relembrar também, chegar aqui também, descobrir mais sobre o livro. Não se esquece de dar um gostei no vídeo que ajuda demais, 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 e de comprar tudo, qualquer coisa na Amazon, Estante Virtual, Magazine Luiza, Editora Wish, Editora Trama, enfim, todos estão sempre linkados aqui na descrição do vídeo. Por favor, use os links do canal, ajuda muito, gente. Vamos começar então com o resumo do livro. Bom, a gente vai acompanhar o personagem principal desse livro é o Alex. O Alex é Alex Claremont Diaz. Ele tem 21 anos de idade e ele é o primeiro filho. Ele é um dos filhos da presidente dos Estados Unidos. É importante, inclusive, frisar, eu não tinha lido esse livro em português antes, essa foi a primeira vez que eu li, que na tradução, a seguinte, que é do Grupo Companhia das Letras, escolheu usar a palavra presidenta, não presidente. Presidenta foi toda aquela discussão na época da Dilma, e eles usaram presidenta pra tradução. Quando eu li o livro, eu li em inglês, então eu nunca tinha nem passado por isso, pensado nisso, mas eu vou usar presidenta, que eu adoro, entendeu? Eu lembro muito da Dilma, então eu vou usar presidenta. A Ellen Claremont é a presidenta dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Ela tem 2 filhos, a June, que é uma filha mais velha, e o Alex, e ela é separada do marido dela, que é o Oscar Diaz, né? Por isso que é Claremont Diaz, o sobrenome do Alex e da June. Esse livro aqui, ele vai se passar meio que pelos anos 2019/2020. A Ellen, ela ganhou a eleição dos Estados Unidos em 2016, e em 2020 é a reeleição dela, e eles estão muito nervosos porque desde muitos anos atrás, um presidente não perdia a segunda eleição, né? Ele sempre consegue ganhar a segunda eleição e ficar 8 anos no poder. A gente passou exatamente por isso aqui no Brasil, e eles passaram também com o Trump não conseguiu se reeleger, o Bolsonaro também não conseguiu se reeleger, o que é muito raro de acontecer. E o Alex, ele é um menino que ele é bem, assim, ambicioso. O sonho dele é também se tornar o primeiro congressista jovem, o mais jovem, na verdade, o congressista mais jovem dos Estados Unidos. Ele tem o sonho de virar um senador no futuro e tal. Ele quer seguir a carreira da política porque ele acha que ele vai conseguir ajudar e fazer muitas coisas ali, né, através da política. O pai do Alex, o Oscar, ele é senador dos Estados Unidos. Eles são separados, né, a Ellen e o Oscar, mas ele é senador dos Estados Unidos. Outra coisa importante dizer também é que vieram do estado do Texas. Eles estão morando em Washington DC, lógico, porque, né, ela é presidenta e mora na Casa Branca, mas eles são de origem texana. E o Texas é um estado muito conhecido por ser um estado mais republicano, um estado mais conservador. Isso também é importante porque depois vai ser importante, lógico.
Isso é importante porque vai ser importante. Logo no começo desse livro, o primeiro evento que vai acontecer pra eles, eles vão num casamento real, né? Um casamento na Inglaterra. E o noivo do casamento, ele tem um irmão, que é o Henry, que é o nosso outro personagem principal, mas que não é narrador do livro. O Henry é o segundo, meio que na sucessão, né? Entre aspas, o irmão dele, o Philip, é o irmão mais velho e ele vem logo depois. E o Alex sempre odiou o Henry, por várias razões que a gente vai entendendo mais ou menos aos poucos, mas ele tem uma coisa ali de ciúme, de recalque, porque eles estão em posições um pouco similares, né? O Henry, ele também é um menino jovem, ele tem 23 anos de idade, ele é 2 anos mais velho que o Alex, mas ele é um cara super bonito, que tá sempre na imprensa, em capa de revista, etc. O solteiro mais cobiçado, o jovem mais influente da Europa, da Inglaterra, do Ocidente, do mundo, etc, etc. E o Alex, depois que a mãe dele, né, virou presidenta dos Estados Unidos, ele também começou a chegar nesse status de celebridade também, né? De estar em capa de revista, de jornal, de ir em um monte de evento, de estar em tapete vermelho, etc, etc. E ele sente que o Henry sempre tratou ele de um jeito meio condescendente, meio mitidinho, meio escrotinho, meio afastado. Principalmente, na real, tudo começou com uma grande admiração. O Alex admirava muito o Henry quando ele era uma criança, ele era um adolescente ali. Ele juntava via revistas e jornais, etc, que falavam do Henry, até que eles se encontraram na Olimpíada do Rio de Janeiro, que eu acho que foi em 2016, aquelas que eu não lembro. E nessa Olimpíadas, o Alex sentiu que foi menosprezado pelo Henry. E aí começou todo a pinimba, todo o ódio. Chega lá no casamento e o Alex tá de nariz torto o tempo todo olhando pro Henry. Sabe aquela pessoa que odeia a outra? Tipo assim, ah lá, adotou um cachorro, quer aparecer. Tipo isso, é ele. Até porque também o Henry pede pra dançar com a June, tirar uma foto e tal. Tem toda uma movimentação ali que gera um ciúminho no Alex, embora ele ainda conscientemente não entenda. Até que chega um momento em que eles se encontram, eles começam a conversar e começa uma coisa meio afinetada, sabe? Principalmente o Alex dando várias alfinetadas no Henry. E o Henry, tipo, não tô entendendo o que você tá falando, por que você tá agindo dessa forma. Até o momento que o Henry, se eu não me engano, fala, tipo assim, olha, eu vou deixar você falando sozinho, você é doido, dá licença. E ele sai. E aí o Alex segura ele e fala assim, não, você não vai me deixar falando sozinho, não. E nessa hora de um puxa o outro, eles perdem o equilíbrio e eles caem em cima do bolo do casamento. É um bolo gigantesco de $75 mil e esse bolo cai em cima deles. E vira uma grande cena, uma grande, né, todo mundo tirando foto, aquela coisa toda, que saíram na porrada, caíram por cima do bolo. E aí, pra resolver esse incidente diplomático que rolou, né, tipo assim, o primeiro filho dos Estados Unidos brigando com um príncipe da Inglaterra, eles decidem meio que mostrar pra imprensa que não é nada do tipo, que foi só uma brincadeira entre amigos, etc. E por isso eles têm que mostrar e forçar uma amizade. Então eles vão começar uma amizade fake, né, todos, tanto do lado da realeza quanto do lado da Casa Branca, eles começam a se movimentar pra criar essa história de que eles, na verdade, são muito amigos. E aí, por exemplo, o Alex vai pra Inglaterra pra ficar um tempo lá com o Henry, pra ser visto, tirar foto, aparecer em eventos, etc, pra construir aquilo tudo. E, inclusive, numa desses eventos que eles vão juntos, eles vão pra um hospital. Se eu não me engano, é um hospital infantil, especializado em câncer, ou algo do tipo. E o Alex, ele fica muito emocionado e, tipo, meio chocado de ver como o Henry tá naquele ambiente e ele trata as crianças de uma maneira super calorosa e ele parece ser super afetuoso com as crianças. E ele fica, ué, mas ele não era um babaquinha sem carisma? Eu achava que ele era um babaca sem carisma. E, na verdade, ele parece um cara muito fofo. E aí, durante esse período que eles estão ali dentro do hospital, acontece, tipo, um atentado, um tiroteio, sai bala, tipo, tudo quanto é lado. E aí começa aquela confusão de precisamos proteger o príncipe da Inglaterra e obviamente, o primeiro filho também, mas o príncipe da Inglaterra com certeza vem antes. E aí, eles empurram eles, tipo, num armário, sabe? Como se fosse um armário de guardar produto de limpeza. Trancam eles ali dentro enquanto eles resolvem a situação lá fora. E eles dois ficam meio que naquele lugar preso um com o outro, meio que um agarrado no outro. E eles começam a conversar e meio que esclarecer um pouco dessa rusga, dessa coisa estranha que tinha entre eles ao longo desses últimos anos. O Henry, por exemplo, pede desculpa por ter meio que maltratado o Alex na Olimpíadas, diz que ele tinha acabado de perder o pai, então ele tava muito sensibilizado, muito triste e tal. E o Alex, por outro lado, fala, eu achei que você fosse mais babaquinha, é por isso que eu tava te tratando desse jeito e tal, mas até que você não é tão escrotinho, não. Eles trocam números de telefone e eles começam a trocar mensagem e e-mail, né, um com outros, mesmo depois que eles, né, que o Alex volta pros Estados Unidos. Gente, mil desculpas se eu ficar falando americano, americana, americanos, sei lá. Eu sei que a galera fala muito estadunidense hoje em dia. Essa palavra não entrou no meu, no meu vocabulário do dia a dia. Eu nunca me lembro de usar a palavra estadunidense, até porque eu trabalhei em empresas americanas meio que a minha vida inteira, tá vendo? Empresas americanas. Então é tipo, tô muito acostumado a falar americanos, os americanos. Mas, enfim, só pra deixar claro, os estadunidenses não representam toda a América, tá? Só pra deixar claro que eu sei disso, pra ninguém vier me corrigir. É só uma questão de hábito.
Aí, de volta lá nos Estados Unidos, o Alex é chamado pela mãe, o Alex e a June é chamado pela mãe, pela Ellen, a presidenta, né? E ela fala, olha, e aí é muito importante dizer também, tanto Alex quanto June, eles têm uma melhor amiga, que é a Nora. A Nora, ela é filha do vice-presidente dos Estados Unidos. E esses três juntos, né, Alex, June e Nora, eles fazem meio que um papel muito importante para os Estados Unidos, pra Casa Branca, né? Porque eles são vistos pelo público como os três jovens que estão sempre juntos e trabalhando pelos Estados Unidos e representando a juventude americana, etc, etc. Então tem toda essa coisa do imaginário coletivo e dessa coisa de imprensa mesmo, de como eles são vistos e como a Casa Branca usa eles também pro seu próprio favor. E a Nora, ela é mais, sabe, doidona, ela é bissexual também, ela pega homem, pega mulher, já pegou o Alex, já pegou um monte de outras pessoas e tal. E aí a Ellen chama eles e fala, olha, eu quero dar cargos pra todos vocês três, inclusive, dentro do governo, finalmente vocês começarem a trabalhar no governo pra dar uma melhorada aí na campanha, né, na visão que as pessoas têm e também pra vocês irem ganhando experiência. O Alex fica super feliz porque ele quer ser político mesmo, mas a June, ela não quer seguir esse caminho, entendeu? A June, ela quer ser jornalista. Ela já é jornalista, ela já é formada na faculdade, mas ela quer trabalhar num jornal, trabalhar em canal de televisão, ela quer fazer matéria, ela quer fazer essas coisas, mas por ela ter esse parentesco, ela acaba nunca conseguindo uma vaga legal. Pobre menina rica. Mas ela nunca consegue uma vaga legal porque os jornais entendem que ela não tem, talvez, imparcialidade suficiente pra trabalhar num veículo jornalístico. Aí vai ter uma festa de final de ano que os três jovens se juntam pra organizar com outros jovens influentes do mundo. Eles só convidam jovens famosos, influentes, celebridades, etc. E eles convidam, lógico, o Henry, né? E o Henry vai e leva com ele o Pez. Pez, se eu não me engano, é o Percy, mas o apelido dele é Pez, sei lá. E aí, o Pez tá afim da June, ele tá muito apaixonado pela June. E o que acontece? Acaba a bebedeira, todo mundo bêbado, dançando, etc. O Alex acaba beijando a Nora. E quem vê é o Henry. E aí o Henry vê e sai do ambiente, tipo, vai andando e vai lá pra fora, some. E depois de um tempo, o Alex percebe que não encontra mais o Henry e ele começa a procurar o Henry, né, pelo quintal, pelos jardins do local, etc. E ele encontra o Henry, tá lá sozinho, pensativo. E aí eles têm uma conversa e tal, e aí do nada, o Henry vai lá, puxa o Alex e dá um beijo na boca dele. E vira um beijo de língua, etc, etc. E aí nisso ele solta o Alex e vai embora, some. E aí o Alex fica, eu gostei desse beijo demais, o que está acontecendo comigo? Por que eu gostei desse beijo? Eu não era hétero? Será que eu não sou hétero? Aí ele vai conversar com outras pessoas, inclusive ele conversa com a Nora, e a Nora fala, gato, claramente esse menino é gay, só você que não percebeu, todo mundo já percebeu que o Henry é gay. Ele fala, como que você percebeu? Que a Nora é da comunidade, entendeu? A gente da comunidade, a gente tem um olhar, a gente tem o famoso radar, a gente tem um olhar de raio-x, nem sempre a gente acerta, na real. Inclusive eu tenho amigos que acham que todo mundo é gay, e eu tenho amigos que acham que todo mundo é hétero. E eu falo, gata, peraí, calma, não tá todo mundo errado. E aí o Alex, ele fica assim, mas será? Tipo assim, eu já peguei homem. eu fazia umas sacanagens com meu amigo de escola, né? A gente se pegava, fazia muita coisa junto. Será que eu gosto de homem? Eu amo a reflexão. E aí depois ele fala, acho que eu sou bissexual, então, né? Tipo, ele vai entender o que é bissexualidade. Aí depois o Henry volta pros Estados Unidos de novo, uma outra vez, pra um jantar e tal. E aí o Alex dá um jeito de arrancar o Henry do ambiente, sem ninguém meio que perceber, né? Mas ao mesmo tempo usando os seguranças, a equipe dos dois. E aí ele leva o Henry pra um lugar escondido e ele vai lá e agarra o Henry, dá um beijo na boca do Henry. Do tipo assim, você me beijou, agora eu vou te beijar. E aí eles se pegam, o Henry fica de... Sabe o piu-piu? O piu-piu dele fica endurecido, entumecido. E aí, depois daquele dia à noite, eles acabam indo um pro quarto do outro. E eles se pegam, rolam rala e rola. E aí rolam aquela... Tá vendo? É por isso que eu não sou respeitado no mercado. Porque na minha principal plataforma eu faço gestos como... Entendeu? Mas é isso que acontece. 34 anos de idade fazendo sinal de boquete na internet. Por isso que a minha carreira não vai decolar assim. E aí eles continuam nessa, né? Aí ele volta pra Inglaterra, aí daqui a pouco eles se encontram em Paris. Aí daqui a pouco eles se encontram em outro lugar. Toda hora um fica procurando um motivo pra viajar, encontrar o outro, ir num evento, não sei o que lá, pra encontrar com o outro e dormirem junto e boquetaço. E também a trocação de e-mail. Muita troca de e-mail, uma coisa muito poética. Tem umas safadezas, mas assim, tem muita coisa do tipo, pois você, penso em ti, sabiá. Eu tô parecendo eu falando da cena de sexo de Bad Prince. Aí rola mais um encontro deles que todo mundo meio que sai junto, inclusive a irmã do Henry, que é a Bia. A Bia é uma menina que já foi viciada em cocaína, e aí saiu na imprensa, todo mundo meio que soube, então as pessoas de vez em quando saem o nome dela na imprensa como Princesa do Pó, é uma coisa bem pesada. Mas ela é uma fofa, uma gente boa, aquelas. Chegou um momento que ela decidiu parar realmente por causa do Henry, e aí ela tá realmente sóbria, né, no livro todo. E aí tem essas
saídas deles e o Alex vai sentindo que não é só amizade com sexo, entendeu? Tá rolando um sentimento ali, ele sente falta, ele sente saudade, etc. E o Henry tá claramente afim também. E, como a gente já falou, nesse paralelo, a mãe dele tá tentando se reeleger nos Estados Unidos, né? Então, é uma coisa super difícil, uma complicação, aquela correria toda. E, obviamente, sair na imprensa que ele está tendo um relacionamento homossexual, né? Embora ele seja bissexual, mas ele está tendo um relacionamento com outro homem, que inclusive é o príncipe da Inglaterra, pode criar uma situação diplomática muito ruim, inclusive pra eleição dela, né? Porque pra você ganhar uma eleição em qualquer lugar do mundo, você precisa agradar pessoas que não necessariamente são da sua linha política ou da sua linha ideológica, né? Então, você vai, no caso dela, que é uma democrata, você vai ter que puxar uns republicanos pra você de vez em quando, sabe? Ou a galera que fica no limbo, que fica no meio, que não é nem republicano nem democrata, mas que às vezes tem comportamentos mais conservadores, às vezes um pouco mais progressistas. Então é um pouco complexo. A gente sabe que é complexo, né? É super complexo. Tanto é que você não vê nenhum filho de presidente dos Estados Unidos envolvido em relações homossexuais. A gente não vê ninguém da realeza britânica envolvido em relações homossexuais, pelo menos não publicamente, né? E não a galera principal. E aí, o Alex, ele tem um amigo, que na verdade é um homem mais velho que ele, mas que ele já trabalhou na campanha desse cara, ele já ajudou muito esse cara. O pai dele, do Alex, foi o cara que meio que fez a carreira desse cara acontecer, que é o Rafael Luna. O Rafael Luna, ele também é um cara de origem mexicana, eu não sei se ele é mexicana, mas um cara de origem latina. Importante dizer também que o Alex também é de origem latina, né? Porque o pai dele é de origem latina, a mãe eu acho que não é. Por isso que até que o Alex fala, tem uma hora que ele fala, só tem gente branca aqui. Isso é importante dizer, porque nos Estados Unidos, se você é latino, as pessoas não te leem como branco caucasiano. Então, até porque existe uma diferença de tonalidade muito grande. Isso no filme ficou muito claro. Na capa do livro também é bem clara, mas no filme ficou muito claro, porque os dois atores têm claramente tons de pele muito diferentes. E o Alex, né, do filme, ele tem um tom de pele mais escuro mesmo. E aí ele conversa com esse Rafael Luna, que é esse cara que é meio que esse cara é meio que um ídolo, um cara que ele realmente quer perseguir a carreira desse cara um dia. E o Rafael é um cara abertamente gay. E ele é senador. Tipo assim, acho que ele é o primeiro senador abertamente gay dos Estados Unidos. Então o Alex sempre troca muito de figurinha com ele conversa, né, conversa muito sobre o que eu faço, tô me descobrindo, tô pensando nisso, tô pensando naquilo. Até que esse Rafael Luna, que é um super aliado, ele acaba saindo, que ele é um independente, tá? Ele não é democrata nem republicano, ele fica meio que ali no meio. Mas ele acaba decidindo ir pra campanha do concorrente da Ellen, que é o cara lá, não sei o que lá, Richards, que é o candidato do Partido Republicano. E aí fica todo mundo, tipo assim, cara, apunhalados pelas costas. Tipo, foi a nossa família que fez ele acontecer, ele virar senador, ele ter a carreira que ele tem, e ele abandona a gente no principal momento que a gente precisa dele, e ele vai pra campanha do senador, do candidato rival, né, republicano, sendo ele um cara gay, etc, enfim. E aí o Alex fica puto, vai lá na sala dele, discute com ele, troca um monte de mensagem, ele é super grosso com o Alex, expulsa meio que ele da sala e fala, você nunca vai entender, eu não te devo satisfação também, é isso aí. Aí o Alex fica muito mal, o Henry decide viajar para os Estados Unidos pra encontrar com o Alex, meio que fazer ali, dar uma ajudadinha ali nele, e eles se encontram numa convenção do Partido Democrata e à noite eles acabam dormindo juntos no hotel onde acontece a convenção. E eu acho que é nessa cena que eles transam pela primeira vez, onde, pra quem gostaria de mais detalhes, o Alex é o ativo e o Henry é o passivo, pelo menos em algumas cenas, até porque tem um momento que o Henry vira pro Alex e fala, me come. Mas fica muito claro, embora o livro seja bem poético, tá? As cenas de sexo, elas não são tão detalhadas, mas fica muito claro que quem penetrou em quem. Então o Alex penetrou o Henry, não que isso seja muito importante. Mas a gente é curioso. A gente que é gay, a gente fica curioso. A gente gosta de saber. A gente gosta. E aí, a chefe de gabinete da presidenta, a Zara, ela acaba descobrindo que eles estão juntos, ela fica desesperada, ela fala, meu Deus, se isso cair na imprensa, a gente tá fudido. E ela decide que, tipo assim, tudo bem, eu não vou contar pra sua mãe ainda, vamos esperar, mas você vai contar pra sua mãe o que tá acontecendo. Ela precisa saber disso. Ela não pode descobrir isso pela imprensa em algum momento, se vazar. E aí, ele conta pra mãe, depois ele acaba contando pra ela, e ela, tipo assim, aceita numa boa, mas ela resolve fazer uma apresentação em PowerPoint explicando de quais são os problemas diplomáticos globais que esse relacionamento pode causar. Só que ela fala de um tom que é tipo assim, vocês podem ficar juntos, só que isso tem que ser alguma coisa real e séria. Não é pra ser um flertezinho, um namorico que vai acabar semana que vem, vai acabar com a campanha, vai acabar com a nossa chance de continuar governando os Estados Unidos com o projeto democrata só por causa de um capricho. Então você tem que ter certeza que você quer estar com esse menino de verdade. E aí ele fica, tipo, pensativo. Será? Será que
quero. Aí vai ter uma parada na casa do pai deles, né? Na casa do pai da June e do Alex, eles vão fazer meio que um encontro lá, churrasco, etc, né? Nesse espaço, nesse ambiente. E aí vão, né, os três, Alex, Nora e June. Eles também levam o Henry e também levam o Pez, que é esse amigo do Henry. Não me lembro se a Bia vai, não me lembro nem se o Pez vai, mas eu acho que vão. Eu não sei se a Bia vai, mas eu sei que o Pez eu acho que vai. E eles ficam lá, aí o Alex acaba, né, se abrindo pro pai, dizendo que é gay e tal, contando a história toda. O pai também super de boa e tal, sem problema nenhum. E aí nesse momento de conversa, o Alex, ele começa a refletir sobre como ele acha que ele tá realmente muito apaixonado pelo Henry e que é uma coisa séria. E aí eles estão juntos ali, não sei o quê. E aí tem um momento que eles vão pro lago, aí eles nadam no lago, ficam juntos no lago, rola beijo, não sei o quê. Só que aí, de repente, o Henry começa a agir de uma maneira meio formal, meio fria, meio distante. E depois ele fala, vou dormir mais cedo. E ele acaba indo dormir mais cedo. E aí no dia seguinte, quando o Alex acorda, o Henry foi embora, né? Deixando só um bilhete, agradecendo o convite, etc, mas que teve que ir embora pra um compromisso. Só que aí o Henry começa também a não responder mais o Alex, não responde mais as mensagens, demora, não responde mais os e-mails. E aí o Alex fica muito puto. Ele fala, não. Você que me beijou, você causou toda essa história toda aqui, você me visitou, boquetou, coisou, deu, fez um monte de coisa, agora você vai me deixar na mão? Não. Aí ele pega um avião, vai pra Inglaterra, chega lá e faz uma confusão na frente de palácio, uma confusão, gente falando, vai embora, você tem que ir embora daqui, o Henry não quer te receber. Aí ele começa a gritar, não sei o que, até que o Henry decide aceitar recebê-lo. Aí eles se encontram e o Alex joga tudo isso na cara do Henry. E o Henry fala, Alex, a gente não pode ter uma relação, porque eu tenho um papel a cumprir aqui na Inglaterra. Eu sou príncipe, eu tô na linha de sucessão, não diretamente, porque meu irmão vem antes de mim, mas vai que acontece alguma coisa e precisam de um sucessor, eu preciso ser o sucessor, e não só isso, como eu preciso produzir herdeiros também. Então, eu vou precisar ter filhos, eu vou precisar casar, eu vou precisar ter uma vida tradicional, e quanto mais a gente ficar junto, quanto mais a gente fizer as coisas, mais difícil vai ser pra gente conseguir se desvencilhar depois. Então, eu refleti e eu não posso abrir mão da minha vida, minha avó vai me matar, e aí fica meio claro que a avó dele é a rainha da Inglaterra, né? E eles falam Rainha Mary, mas a gente sabe que é a Rainha Elizabeth. E aí eles acabam transando mais um pouco, dormindo juntos e tal, e o Henry acaba que fala assim, cara, eu quero ficar com você. Apesar disso tudo, eu quero ficar com você e tal. E aí ele até dá um anel pro Alex e tal, guarda pra você. Aí depois o Alex volta pra casa e eles continuam voltando a trocar e-mails e tal, e mensagens. Começa a sair umas matérias na internet de fotos vazadas, etc, de que talvez eles estejam tendo um relacionamento um pouco maior do que amizade. E aí eles ficam desesperados, principalmente o Henry fica desesperado, fala, não, isso não pode acontecer, o Alex também. E aí eles decidem do tipo, vamos ter que fabricar relacionamentos héteros falsos. E aí decide-se que a Nora vai começar a aparecer, tirar foto, etc, com o Alex, e a June vai começar a tirar foto e aparecer com o Henry, pra meio que ficar claro que eles estão em relacionamentos com as meninas e por isso que eles são amigos, etc, mas que não tem nada mais ali. Só que daí, dias depois, acaba caindo na imprensa várias fotos deles juntos, deles abraçados, deles se beijando. Cai na imprensa e-mails, os e-mails que eles trocavam caíram tudo na imprensa, caiu tudo na imprensa, falando um monte de coisa, inclusive coisas confidenciais e sexuais também, safadezas. E aí é uma treta, né? Fica aquela confusão, todo mundo trancado, sem comunicação. Peraí, precisamos ver o que a gente vai fazer. E aí o Alex fica naquela coisa de, eu quero ficar com o Henry, foda-se, eu quero ficar com o Henry, eu quero assumir o Henry é pra sempre, eu quero ficar com ele pra sempre, e eu quero bater de frente com isso. Aí eles vão pra Inglaterra, e aí eu amo que, gente, o dinheiro gasto de passagem aérea nesse livro foi assim, sei lá, acho que me sustentava uns 5 anos. Aí eles foram lá pra Inglaterra, e o Henry tá passando por uma outra situação mais complexa lá, né? Porque, tipo assim, a mãe dele, ela ficou muito catatônica, mais ou menos, desde que o pai deles morreram. E aí ela acaba, não, peraí, eu vou resolver, meu filho, não sei o que, eu te amo, vamos dar um jeito. E ela começa a tentar convencer a rainha de que eles precisam aceitar o Henry daquele jeito e publicamente, etc. E a rainha, tipo assim, não, jamais, você não pode. A gente vai inventar um relacionamento pra você e você vai ser hétero e não sei o que. E aí chega uma hora que a mãe dele fala assim, não vai, ele vai ser gay, é isso aí, dane-se. Aí ele fala, se vocês quiserem que eu saia da família real, eu saio. Rola toda uma coisa dessas e, tipo assim, ela fica do lado do filho e a própria rainha, essa menina, que é a, esqueci o nome, Catherine, acho que é, a mãe do Henry, ela em algum momento vai suceder ao trono a rainha, né? Porque ela é a filha mais velha, então em algum momento ela vai ser rainha, e ela já tá tipo assim, não, meu filho não vai sofrer não, a gente vai assumir, é isso aí. E também nesse paralelo, a galera do mundo começa, tipo assim, defender Alex e Henry, começa a shippar Alex e Henry. E aí todo mundo começa a ir pra imprensa, mídia, né, televisão, internet, protesto na frente do Palácio de Buckingham, na Casa Branca, deixem os meninos serem felizes, a gente apoia Alex e Henry. Eles começam a fazer várias análises
análises, inclusive, e tipo, de dados, né, estatísticas, e tipo, o público, principalmente nos Estados Unidos, a galera, os eleitores não estão tão incomodados assim com o fato do Alex ser gay, ou gay não, bissexual, e tá num relacionamento gay, né, num relacionamento com um cara. E aí depois dessa coisa toda, quem descobre? A Nora descobre que o Richards, que era o candidato rival da mãe do Alex, ele que na verdade vazou, ele pagou espionagem, não sei o que, um monte de gente pra invadir os computadores, etc. E fotógrafo botou gente e tal pra correr atrás dele. Eles tiraram foto de tudo, ele que registrou tudo e ele que vazou tudo pra imprensa. E aí quando eles descobrem isso, eles descobrem que alguém, na verdade, alguém mandou isso pra eles, né? Alguma pessoa de dentro da campanha do Richards mandou isso pra eles. Depois eles vão descobrir que quem mandou essas informações todas foi o Rafael Luna, que tava na campanha do Richards. E aí a gente descobre depois também mais pra frente que o Rafael Luna, quando ele entrou na campanha, né, que era aquele senador gay, ele entrou na campanha do Richards exatamente porque ele sabia que o Richards ia fazer um monte de merda e ele queria estar ali dentro pra tentar evitar e minimizar o máximo possível dos danos, porque ele já foi estagiário desse cara quando ele era muito jovem e esse cara tentou inclusive transar com ele. Então assim, o candidato republicano é um cara incubado, né, gosta de homem, mas não admite. Então o Rafael entrou na campanha dele pra meio que, né, ficar de olho, e ele que descobriu toda essa coisa e ele acaba mandando essas provas todas pra campanha da Ellen, né, da Ellen Claremont, e eles acabam mostrando pra todo mundo, levando pra polícia, etc, etc, do tipo, cara, esse cara estava espionando, invadindo o e-mail pessoal e, além de tudo, quebrando o sigilo e a segurança da família real britânica e da presidenta dos Estados Unidos e da família dela, né? Que é uma coisa ilegal. Não que espionagem já não seja legal, mas quando envolvem, né, tanto presidência da república quanto família real, é uma coisa muito mais pesada. E aí começa, né, a eleição, todo mundo vota, aquela coisa toda, e começa a apuração, tá todo mundo desesperado. Ela começa perdendo, a Ellen começa perdendo a campanha, e chega-se num momento em que o estado que vai decidir quem vai ganhar a eleição é o Texas. E o Texas é o estado que é delas, né, o estado que eles nasceram, só que mesmo na primeira campanha deles, eles não ganharam no Texas. E foi uma coisa muito ruim, porque normalmente o presidente, né, o candidato, na real, que ganha a presidência, ele geralmente ganha no seu estado também, né? Estados Unidos tem aquela coisa de colégio eleitoral, não sei se todo mundo sabe, eu sei que é meio complexo, não sei que muita gente não entende, mas é bem diferente do nosso modelo de eleição, né, de voto majoritário geral, onde todo voto conta. Lá não, lá é a maioria dos votos de um estado. Se, sei lá, 100 pessoas votam no candidato e 99 votam no outro, todos os 99 votos da pessoa que foi no outro que perdeu são eliminados. O que vale é apenas quem votou em quem ganhou, e aí aquele estado vai ganhar, sei lá, o republicanos ou democratas, e aí ele tem uma quantidade de votos, que é uma quantidade medida através dos delegados, com base na população, estatística, censo, etc, etc. Então, por exemplo, se você ganha no Texas, você ganha 30 e poucos pontos, se eu não me engano. São 38 e poucos cadeiras dos colegiados. Então eles estão desesperados, porque não adianta eles terem mais votos no Texas do que eles tiveram na primeira eleição. Eles precisam ter a maioria dos votos para eles ganharem todos os números, todos os delegados daquele estado, e eles conseguem ganhar. Eventualmente eles ganham, o que é super raro. Muito raramente o Texas votou democrata, mas dessa vez ele votou. Eles. E aí tem a festa, todo mundo comemora, etc. O Henry tá lá o tempo inteiro acompanhando tudo aquilo, e aí no final do livro o Alex vai com o Henry pra antiga casa onde eles moravam em Washington DC, antes deles se mudarem pra Casa Branca. A casa tá lá ainda, né? Ele leva o Henry pra lá pra meio que eles passarem uma noite juntos ali naquela casa, que foi um lugar onde ele cresceu, né? E é isso, aí acabou o livro. Eu achei que eu faria esse resumo um pouco mais rápido, porque não é um livro tão longo assim, embora ele tenha umas 400 páginas, mas mesmo assim eu não me aguento e eu acabo demorando muito. Bom, mas vamos ao que interessa, que é o que eu sei que muita gente tá curiosa, né? Muita gente quer saber, mas o que o Paulo Hatz achou? Ai, até parece. Por que as pessoas ficam curiosas com isso? Eu não sei, nem eu sei. Bom, enfim, como eu falei pra vocês, em 2019 eu já tinha lido esse livro e eu dei 3 estrelas e meia pra ele. A minha sensação de 2019 era de que eu tava lendo um livro com um senso de humor um pouco, não muito parecido com o meu, com algumas coisas um pouco meio forçadas pra parecerem incríveis, um relacionamento que na minha cabeça não tava encaixando tão bem assim. Hoje, lendo esse livro, em 2020, assim, zero por medo de hate, por qualquer coisa, até porque eu sempre fui muito vocal de falar que Vermelho, Branco e Sangue Azul não era um livro que eu gostava tanto assim. Continua não sendo um livro, pra mim, perfeito, mas eu consigo hoje sentir mais coisas positivas do que eu senti quando eu li em 2019. Então, nessa segunda vez, eu acabei me apegando um pouco mais até do que quando eu li da primeira vez. O que não é tão comum. Por exemplo, Mentirosos é um livro que eu li 2 vezes, mas eu gostei mais da primeira do que da segunda. Já Daisy Jones and the Six eu li 2 vezes, eu gostei mais da segunda do que da primeira. Então, depende um pouco, mas nesse caso específico, eu gostei mais dessa segunda
vez que eu li do que da primeira. Eu ainda acho que o senso de humor da Casey McKinston não é exatamente o meu senso de humor. E eu acho também que tem uma outra questão que eu fiquei muito refletindo sobre, principalmente quando eu levantei, há um tempo atrás que saiu o trailer do filme lá no Twitter, eu levantei que eu achei que... Eu falei assim, nossa, eu quero ver sexo. Porque na minha cabeça, eu me lembrava quando eu li esse livro que tinham cenas sexys, né? Não era sexo... Gente, pelo amor de Deus, não é um filme pornô, né? Então, tudo bem, até tem filmes aí, tipo 365 dias, que tem um sexo bem gráfico, embora não mostre tcheca e pinto, mas mostra todas as movimentações. Mas eu quero ver coisas calientes, eu quero ver, entendeu? Alusões, eu quero ver cenas, eu não quero só se beijaram, deitaram na cama e acordaram no dia seguinte. Eu quero ver um pouco mais de pegação, quente. E quando eu levantei isso no Twitter, eu fui achincalhada, meu tweet bombou, e um monte de gente falando assim, tinha que ser gay pra gostar, pra querer sexo. Tinha que ser me chamaram de tonhão, uma maricona velha dessa. Me chamaram de pervertido. Me chamaram de um monte de coisa como se eu estivesse dizendo que eu quero que os dois atores de Vermelho, Branco e Cega Azul mostrem o pinto e o rabo e coloquem assim, graficamente, bem didaticamente pra gente, mostrando, né, a circunferência. Eu falei, não, eu acho que não é isso que eu tava querendo dizer quando eu fiz esse tweet. Mas o fato é que esse livro, ele tem uma coisa bem sexual. Mas é engraçado porque esse é um livro que aqui no Brasil ele é publicado pelo selo da Seguinte, que é do grupo Companhia das Letras. E a Seguinte é um selo que publica livros jovem adulto. E esse livro, pra mim, ele não é um livro jovem adulto. Pra mim, esse é um livro new adult ou um livro já mais adulto, contemporâneo, mas de um público mais jovem. Até porque a própria idade dos protagonistas, um tem 21 anos, o outro tem 23, um tá terminando a faculdade, nenhum desses elementos se encaixam em narrativas young adult, né? Livros YA, geralmente os protagonistas têm 16, 17 anos de idade, 18 anos de idade. Muitas vezes eles estão ainda no período de high school, né, de ensino médio americano. Então todos os elementos do livro me mostram que ele não é um livro YA, não é um livro jovem adulto. E tá tudo certo, ótimo, maravilhoso, até porque, inclusive, eu hoje em dia tenho fugido um pouco de livro jovem adulto contemporâneo. Muito relacionamento já não tem sido mais o que eu gravito, porque eu sou uma bicha de 34 anos de idade. Então eu acabo, né, tentando me ver mais nas histórias e eu me vejo mais em histórias mais adultas hoje. Mas eu acho que o fato é, a capa do livro coloridinha, o livro tá na editora que ele tá, etc. Eu acho que traz uma atmosfera pra galera e trouxe pra mim em 2019 de que seria uma coisa meio jovem e ele tem um tom jovem. A Casey McKinston, ela escreve com uma pegada, que é isso que eu falo que me incomoda um pouco. É um senso de humor que eu gosto em alguns aspectos, mas em outros aspectos ele é um senso de humor de YA, entendeu? Ele não é um senso de humor de um livro mais adulto. Um livro mais adulto, só pra vocês entenderem, o meu senso de humor é exatamente o senso de humor do filme da Barbie. É o mesmo. Que é um senso de humor, um pastelão de leve, uma bobajada de leve, mas que tem uma profundidade. E eu acho que esse livro é uma bobajada com pouca profundidade. A comédia, a parte que é pra ser engraçada. Fora que eu tive muita dificuldade pra me identificar com o Alex. Porque isso em 2019, eu continuo tendo hoje, mas eu relevei um pouco mais, porque tem toda a coisa do arco do personagem, ele saiu de um lugar, entrou no outro, etc. É que no início o Alex, ele é bem chatinho, né? Ele é muito ambicioso, ele é muito metidinho, ele é muito arrogantezinho. E essa pinimba que ele cria com o Harry é uma coisa meio chata, porque não tem muita justificativa, assim, sabe? Até tem, e a gente até faz essas coisas no nosso dia a dia. Mas eu acho que as coisas tomam uma proporção muito grande. Por exemplo, eu tenho opiniões sobre muitas pessoas. Isso não significa que quando eu encontre com elas, eu trate elas de uma maneira escrota, ou fique alfinetando elas. Tipo assim, às vezes eu acho que elas foram babacas comigo em algum momento, ou eu já vi elas sendo babacas em alguma coisa, mas eu não vou ficar, tipo assim, sendo escroto com a pessoa, a não ser que ela realmente seja escrota comigo, muito escrota comigo. Então eu tive uma dificuldadezinha de me encaixar com o Alex nesse aspecto. E hoje é aquilo, eu tenho uma coisa pra mim que, como eu já falei agora, né, de que eu sou uma gay de 34 anos, que eu sinto um pouco mais de necessidade de histórias com mais drama. Mesmo que seja uma comédia, mesmo tenha coisas engraçadas, mas que tenha uma profundidade de drama maior. Tem um drama aí dessa coisa de, não podem descobrir que a gente é gay, pipipi, popopó, legal. Mas eu acho que até isso é solucionado de uma maneira um pouco rápida demais e sem profundidade. Eu acho que a Casey podia ter dado uma dramatizada maior nesse momento, sabe? Eu acho que faltam umas cenas mais
entendeu? Mais de chorar, mais de você ficar revoltado. Eu acho que tem pouca coisa. E como eu falo, é tudo meio tratado de uma maneira um pouco superficial demais. Então, hoje, eu daria até 4 estrelas pra esse livro. Eu tinha dado 3,5 antes, eu até dou 4 estrelas pra esse livro hoje. Mas pra mim, o que falta nele é exatamente isso. É um pouco mais de maturidade. Mas essa maturidade não significa que eu quero que o livro seja um livro pra uma pessoa de 34 anos. Eu entendo que a Casey escreveu esse livro pra um público mais jovem, de seus 20 e poucos anos de idade e tal. E tá tudo bem. Só que eu acho que independente disso, não é porque a gente tem 20 e poucos anos de idade, quando a gente tem 20 e poucos anos de idade, que a gente não pode ser exposto a tramas um pouco mais profundas, a coisas um pouco mais explicadas, um pouco mais trabalhadas, entendeu? Mas ao mesmo tempo, é incrível a gente ver a representatividade que esse livro traz, né? Um personagem latino e né, com a família americana de Casa Branca, e depois um personagem gay na família real. É super legal. Não é muito crível, toda a coisa toda do jeito que ela faz, não é tudo muito crível, mas é muito legal ver essa representatividade como um todo, sabe? E é isso. É engraçado, é fofo, é descompromissado, é divertidinho, pelo menos pra mim não é tão engraçado, mas eu sei que pra muita gente é engraçado. E eu, sinceramente, acho que a adaptação vai ser melhor do que o livro. Pelo trailer, pelas coisas que eu vi, até pela química dos personagens, eu acho que tem ali algo a mais que vai me fazer gostar mais do livro do que eu gostei antes. Só que eu tô um pouco preocupado, porque eu não pesquisei muito, porque eu não quero muito pegar detalhes. Mas apareceu no meu Instagram, eu acho que foi um vídeo da Alice com o Thiago e tal, que eles estão discutindo, não sei se o Luca também tava junto, que eles estão discutindo sobre, por exemplo, não ter a June no filme. E aí eu fiquei, como? eu vou até pesquisar, peraí. Olha aqui, saiu em junho agora, ó. Eu vou ler, tá escrito em inglês, eu vou traduzir aqui no... Ó, vou traduzir aqui pra vocês. Uma matéria que acabou de que eu vi aqui, que saiu em junho. No entanto, para grande consternação geral, a personagem favorita dos fãs, June, irmã de Alex, parece ter sido cortada do filme e supostamente incorporada à personagem de Nora. Ou seja, por quê? Pra quê, gente? São umas decisões que a gente vê que, assim, lógico, é pra tentar diminuir tempo de tela, complexidade, blá blá blá, menos gente pra decorar o nome e tal. Mas eles são o trio, entendeu? Eles são o trio. É legal ter o trio. Eu queria ver o trio, sabe? O trio tem uma importância. Então isso é uma coisa que quando eu vi, eu falei, não acredito nisso, gente. E a June é uma personagem muito grande. Assim, lógico, ela não faz muitas coisas no livro, mas ela tem esse papel de quase que guiadora, de guia do Alex, né? Até porque o Alex é mais jovem que ela. E tem toda essa conversa que eu acho interessante da questão da profissional, da questão da carreira dela. E a Nora é uma outra vibe. A Nora é essa menina mais extrovertida, mais foda-se pra todo mundo, pra todas as coisas, que eu acho que é importante ter também. Eu acho que dá um sal. Acho que a Nora tem um sal legal, talvez seja por isso que ela não tenha sido cortada, mas eu fico chateado de não ter os três fazendo o trio, sabe? Enfim, não sei o que vocês acham, inclusive, dessa notícia, se todo mundo tava sabendo ou não. Me conta aqui embaixo que eu quero saber se vocês vão sentir falta da June ou não. Eu acho que a maioria dos fãs vão sentir falta da June. E eu acho isso. Eu, se fosse da produção do filme, eu não compraria essa briga. Porque eu ia ficar com medo exatamente da fanbase do livro ficar revoltada, porque eu tô cortando uma personagem que, inclusive, é uma personagem feminina, importante do livro, né? Mas, enfim. Mas é aquilo também quando eu paro pra pensar no livro como um todo. É um livro que eu teria relido se não fosse pelo filme? Não, sabe? É um livro que eu releria? Não. Só pra vocês terem uma ideia. Eu sei, isso é uma coisa extremamente pessoal minha, tá? Ninguém precisa concordar comigo e ninguém precisa ser igual a mim e ninguém precisa levar minha palavra como o livro é ruim, porque não é isso que eu tô falando. O meu perfil hoje de leitor é, por exemplo, um Me Chame Pelo Seu Nome e não Vermelho, Branco, Sangue Azul. Você tá entendendo a diferença? Pra quem não leu Me Chame Pelo Seu Nome ou não viu o filme, é um romance entre dois, entre muitas aspas, jovens, porque um tem 17 e outro tem 24. Tem um age gapzinho aí. Mas é um romance que tem várias outras questões. Tem o fato de se passar na Itália, aí tem o fato de se passar nos anos 80, e aí tem toda aquela coisa de ser proibido também, mas de uma maneira mais dramática, de uma maneira de descoberta. Eu acho que a descoberta da sexualidade dos personagens em Me Chame Pelo Seu Nome é muito mais crível pra mim, entendeu? Eu fiz uma relação, um paralelo muito mais com a minha vida do que em Vermelho, Branco e Sangue Azul. Fora que eu acho que, por mais que a escrita de Me Chame Pelo Seu Nome seja uma escrita mais pomposa, um pouco mais complexa, um pouco mais pedante de uma certa forma, eu acho que é uma história muito mais crível e muito mais alcançável da gente entender, da gente viver isso.
isso, entendeu? Não é uma coisa tão fora da minha realidade. Embora eu adore ver e ler coisas fora da minha realidade, porque de vez em quando a nossa realidade é um saco, né? E a gente gosta de sair da nossa realidade. Mas enfim, só pra vocês entenderem um pouco, eu tô fazendo uma comparação muito esdrúxula aqui, mas eu não tô comparando os dois livros. Eu tô falando pra vocês que hoje, meu perfil é muito mais esse outro, de Me Chame Pelo Seu Nome, do que de Vermelho, Branco, Sangue Azul. Mas eu estou ansiosíssimo pra ver o filme. Eu quero muito saber se vai ter pegação. O que eu fiquei sabendo pela galera que já viu é que não tem essa pegação toda que eu gostaria que tivesse, não. E muita gente ficou falando assim, não, vai ter sim, o filme tá como R, né? Que é uma classificação indicativa, tipo pra maiores de 18 anos. Nos Estados Unidos eles não falam 18, né? Eles falam R. Só que na real parece que o R não é tão pesado quanto o nosso maiores de 18. O R é um pouco mais leve, né? Quando eles usam esse R, né? Que é de restricted, eu acho. Que é só restrito pra algumas pessoas. E aí todo mundo falou, não, como tá como R, com certeza vai ser um filme mais sexual, vai ter sexo, vai ter pegação, vai tal, não sei o quê. Mas eu ouvi falar que não sei se tá bem assim não, tá? Então, em breve eu conto pra vocês. No dia que eu for na estreia, eu pretendo fazer um vloguinho, possivelmente pra outra rede, pra rede da dancinha. Provavelmente eu vou contar lá como é que foi, vai ser uma festa legal, quero me arrumar bonitinho e tal. Então eu devo fazer um vlogzinho contando mais ou menos o que eu achei, sem spoiler. E aí depois a gente discute um pouco mais nos stories, no Instagram, etc, quando o filme sair. Bom, beleza, eu acho que consegui resumir aqui as minhas impressões, o resumo do livro, ajudar todo mundo a se preparar para esse lançamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das minhas conversas, dos meus papos aqui. Dá um like nesse vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais porque os conteúdos vão continuar por lá também. Não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.